A enfermeira Maria Angélica de Carvalho Sobrinho, primeira vacinada na Bahia, foi internada com Covid-19 no Instituto Couto Maia, aqui em Salvador, exatamente onde ela trabalha, e 3 dias antes de receber a segunda dose. O quadro clínico dela é considerado estável e, inclusive, a paciente deve tomar a segunda dose somente quando a saúde estiver restabelecida para que seja reforçada a proteção contra o vírus. A diretora-geral do Instituto Couto Maia, a médica infectologista Celci Nunes, é nossa convidada aqui no Issa Bahia. Com ela que a gente conversa agora. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Celci. Bom dia, Jefferson. Bom dia aos ouvintes. Prazer tê-la mais uma vez conosco aqui no Issa Bahia. No caso dessa paciente, doutora Celci, essa paciente que tomou a primeira dose e pouco antes de receber a segunda testou positivo para a Covid. O que isso significa? Ou seja, ainda não tinha havido tempo suficiente para ela desenvolver anticorpos contra a doença? É esse o raciocínio? Jefferson, olha, quando uma vacina prevê no seu esquema 2 doses, você só consegue a eficácia máxima após as 2 doses. E é sempre bom lembrar que não é de imediato, né? Você vai estimular seu organismo a fabricar anticorpos e células de defesa, e você precisa de pelo menos 15 a 20 dias para esse sistema imunológico estar na sua maior potência. No caso de Angélica, ela se infectou entre uma vacina e outra. Isso tem 2 conotações. Primeiro, ela não tinha ainda uma imunidade suficiente, que só vai, como eu falei, só vai acontecer após a segunda dose. E a outra coisa é que ela, apesar de todos os cuidados que os profissionais de saúde tomam, a gente sabe que o vírus está numa circulação imensa na Bahia, que é por isso que a gente está nessa situação de caos, e algum descuido ela teve para se infectar. Tudo bem, as vacinas, todas elas aí estão exigindo 2 doses, mas a gente sabe que até agora, me parece, me corrija se eu estiver errado, mas acho que nenhuma vacina é 100% eficaz contra a Covid-19. Então, a gente pode afirmar também que não será surpresa se uma pessoa for infectada pela doença, mesmo depois de ter recebido as 2 doses do imunizante? Não será surpresa. Por quê? Porque a gente sabe que as vacinas, elas são praticamente próximo de 100% de eficácia para reduzir formas graves e internações, né? Então, as pessoas podem ter formas leves da doença. E tem uma outra coisa que é importante a gente falar, que pode ser que as pessoas adquiram o vírus, não desenvolvam a doença e transmitam, né? Por isso que a gente não pode deixar de ter os cuidados, mesmo depois de ter tomado as 2 doses, porque o vírus está numa circulação grande e a gente só vai ter essa certeza, né, entre aspas, de que não vai se contaminar quando a gente tiver uma circulação mínima do vírus, e isso se dá após 60% a 70% das pessoas estarem vacinadas. Doutora Celci, a senhora citou a questão da iminência do caos no nosso sistema como um todo. A senhora trabalha numa unidade de referência de doenças infectocontagiosas como o Couto Maia. Qual é a situação atual da pandemia aqui no nosso estado? É uma situação extremamente complexa. Nós estamos com a rede particular completamente colapsada. Agora de manhã eu tomei uma informação de que um grande hospital da Bahia suspendeu as cirurgias porque vai transformar o centro cirúrgico em UTI Covid, um hospital privado. Isso já está sendo feito nos hospitais públicos também, né? Então, assim, é muito complexo, porque você pode ter o melhor plano de saúde e precisar de um leito do SUS, porque os hospitais estão cheios, e também o SUS está chegando ao seu limite. A senhora acredita que nós vivenciaremos situações como Manaus, caso a população não entre num processo de conscientização sobre o momento delicado que nós vivemos? Eu acho que a situação da Bahia e do Amazonas é diferente, né? A gente tem um governo, uma prefeituras completamente comprometidos. Mas, assim, a gente não pode abrir leitos indefinidamente. Você tem o limite físico
das unidades e você tem um limite também de profissionais. Então, não dá para você ficar abrindo leito e a população adoecendo, se expondo e adoecendo. Então, ou a gente toma consciência do grande problema que a gente está vivendo, ou eu acho que a gente pode chegar num caos das pessoas morrerem em casa. A senhora falava há pouco da importância de as pessoas, mesmo recebendo as 2 doses da vacina, continuarem com uso de máscara, com todos esses cuidados que a gente já sabe importantes, não é? Necessários para conter o avanço do coronavírus. E é uma pergunta que eu já fiz para outros médicos infectologistas, faço para a senhora também. Qual a sua expectativa? Quanto tempo a gente ainda vai levar para continuar usando máscaras, se higienizando da forma necessária? Qual a sua expectativa? Porque eu me lembro também que a gente conversou com o secretário da Saúde estadual, o secretário Vilas Boas, ele falava em 16 meses o tempo estimado para a vacinação de grande parte, da grande maioria da população baiana. A senhora também citou agora há pouco, pelo menos 60%, 70% da população vacinada como necessário, não é? Para que o vírus diminua a circulação, a gente possa dizer que já tem uma certa imunidade de rebanho. Mas qual é a sua expectativa? A senhora acha que a gente vai estar vivenciando essa situação, esse momento de tantos cuidados, por mais quanto tempo, doutora Celci? Eu acho que, no mínimo, esse ano inteiro. Porque, assim, o Brasil negligenciou muito a necessidade da vacina. Enquanto os outros países começaram a negociar com as farmacêuticas em julho, nós começamos a negociar em 2021. Né? Então, assim, o mundo todo está procurando vacina. Agora, os estados podem ter a possibilidade, municípios, de adquirir a vacina. Mas, mesmo assim, é uma coisa que já está muito tarde, né? Eu espero que o governo da Bahia consiga manter aquele acordo que foi feito com a Sputnik V, para que a gente consiga vacinar pelo menos a Bahia e o Nordeste, né? Porque está envolvido o consórcio Nordeste também. Mas a gente saiu muito atrasado nessa situação. Doutora Celci, qual a situação do Instituto Couto Maia hoje, que é uma referência, conforme Fernando mencionou aqui, no tratamento de doenças infectocontagiosas? A taxa de ocupação dos leitos hoje no Instituto Couto Maia está em que grau? Nós estamos há umas 2 semanas sempre acima de 80%. E hoje não é diferente. Nós estamos com 83% de ocupação. E isso porque, Beltrão, a nossa equipe, e é claro que isso se estende para todos os profissionais de saúde, adquiriu uma experiência muito grande de cuidar desses pacientes. A gente está com a nossa menor taxa de letalidade desde o início da pandemia e os leitos estão rodando. Então, muita gente sai de alta, a gente está com a média de 10 a 12 altas por dia. E também tem óbito, a gente está com a média de 2 óbitos por dia, nós já chegamos a ter 11 óbitos num único dia. Então, assim, o hospital está rodando, né? E isso tem ajudado a gente não colapsar. A senhora citou que não é possível abrir leitos indefinidamente. O governo da Bahia trabalha agora com a abertura do hospital de campanha da Arena Fonte Nova, que é a última reserva de leitos disponíveis. A Prefeitura de Salvador anunciou a assunção do Hospital Salvador, que também amplia a capacidade de leitos da capital baiana. No caso do esgotamento dessas chances de reabertura, a senhora acredita que o sistema precisa de quanto tempo para recuperar o fôlego necessário para passar por essa crise? Olha, isso é uma situação que você está dizendo que me deixa assim, extremamente preocupada mesmo. Porque, assim, por exemplo, o Couto Maia, a gente abriu leito em tudo que é lugar já. Nós transformamos muitos leitos de enfermaria em UTI. Então, aqui, a gente não tem mais aonde colocar leito, né? Porque a gente precisa manter leito de enfermaria para os pacientes saírem da UTI, para rodar, senão o paciente não sai. Já sai da UTI para casa e isso é um prejuízo enorme. Então, assim, não tem como a gente prever isso. Vai depender muito da circulação do vírus e da taxa de contaminação da população.
O governador Rui Costa iniciou na última semana o toque de recolher, depois ampliou o toque de recolher. A sua vivência sobre as medidas restritivas, a senhora acredita que essas ações elas vão ter um impacto na redução da quantidade de novos casos num curto espaço de tempo, ou é preciso aguardar um determinado período para identificar o resultado dessas medidas restritivas? Olhe, geralmente essas medidas restritivas, elas começam a impactar no serviço de saúde depois de 15 dias. Eu acho que a gente estava tendo focos importantes de infecção e de transmissão do vírus para as pessoas mais vulneráveis a partir de aglomerações da juventude, de festas, de paredões. Então, isso vai reduzir. Mas a gente tem também a transmissão no dia a dia, né? O comércio funcionando, as pessoas se encontrando sem usar máscara, sem distanciamento. Então, isso também precisa mudar, né? Vai ter um impacto, eu não tenho dúvida, mas a gente não sabe o alcance desse impacto. Com base nos dados de hoje, a gente não tô aqui nem considerando um agravamento da situação, mas com base nos dados de hoje, quais seriam as medidas mais adequadas para frear o avanço do coronavírus? Eu não sei se a gente tem possibilidade de fazer lockdown. Por exemplo, a França não está numa situação estável, a epidemia está crescendo muito e o governo da França não tem respaldo popular para fazer lockdown. No Brasil acontece também isso porque a gente tem o comandante da República que não acredita e que não estimula as pessoas a fazerem esse tipo de coisa. Mas o que é que está ao nosso alcance? Usar máscara. A máscara não pode ser usada abaixo do nariz, né? O vírus penetra pela boca e pelo nariz e transmite também pela boca e pelo nariz. Então, é usar máscara, distanciamento social e cada loja que está aberta, cada comércio precisa ter cuidado. Você não pode deixar entrar muita gente naquele espaço. O espaço fechado, confinado, com ar-condicionado, é o pior espaço para transmissão, porque o vírus fica mais tempo no ar. Então está dado o recado. Atenção redobrada ainda por muito tempo, no mínimo por mais esse ano ainda. E a gente agradece mais uma vez à diretora-geral do Instituto Couto Maia, a médica infectologista Celci Nunes. Muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia para a senhora e até uma próxima. Bom dia e obrigado pela oportunidade de conversar com a população. Um abraço. Muito bem, agora 8h45 na Tarde FM.